E aí, pessoal, tudo bonzinho? Então vamos começar hoje a semana 11. Pessoal, semana 11. A gente entrou no segundo terço do curso, tá? Então, são 30 semanas antes da revisão. Hoje a gente já está na semana 11. Um beijo para você, tá certo? Então vamos lá. A questão hoje, pessoal, é sobre radioatividade. A gente hoje começa radioatividade. Tu acreditas? Então, o que é radioatividade? Radioatividade vai ser a instabilidade do núcleo. Radioatividade vai ser a instabilidade do núcleo. Então você tem núcleo e eletrosfera. O núcleo, ele pode ser instável. Quando ele é instável, ele quebra. Quando ele quebra, a gente diz que ele é radioativo. E por que ele quebra? Veja, é importante que você entenda esse começo. Ele quebra, ele sofre uma fissão, ele se transmuta, porque ele está muito pesado, se tiver muito nêutron, ou se ele tiver uma relação entre prótons e nêutrons, que é o que tem no núcleo, e essa relação não for uma relação dentro de uma escala, que a gente vai chamar de gráfico de estabilidade. Então, de um modo geral, é para que você entenda que, de 1 a 20 prótons, se o átomo tiver de 1 a 20 prótons, ele é estável, ou seja, não é radioativo, se a proporção for 1 para 1, um próton para um nêutron. A partir de 21, você sai da escala, ou seja, vai cada vez se afastando mais de 1 para 1, podendo chegar até a 3 nêutrons para 2 prótons, tá certo? Mas isso tem um gráfico para a gente analisar. Então lembre-se, o que é que eu quero que você entenda? Radioatividade é uma instabilidade do núcleo. É instabilidade do núcleo. E o que é que causa essa instabilidade? Ou ter muito nêutron, ser pesado, ou a relação entre prótons e nêutrons não está na curva de estabilidade. E essa curva diz o quê? De 1 a 20 prótons, a relação boa é 1 para 1. Um próton para um nêutron. Quando passa de 20, aí você vai ter uma relação que chega até 3 nêutrons para 2 prótons. Tá certo? Então, a instabilidade do núcleo causa a radioatividade. E, pessoal, quando o núcleo é instável, quando o elemento é radioativo, ele joga esse elétron para fora, ou esse próton, ou esse nêutron. Calma. Quando ele joga essas partículas para fora, se ele jogar uma partícula positiva, eu chamo de alfa. Se ele jogar uma carga neutra, eu chamo de gama. E se ele jogar o elétron para fora, aí eu chamo de beta. Aí tu deve estar em casa dizendo o gordo endoidou. Por quê? É simples. Como é que radioatividade, sendo um fenômeno do núcleo, eu posso jogar um elétron para fora? Como? Pessoal, é simples e é muito lindo. Esse elétron, que é a partícula beta, ele sai da quebra do nêutron. Quando o nêutron quebra, vê que lindo, o próton fica no núcleo, é um nêutron, pessoal. É como se fosse formado por um próton e um elétron juntos, tá? Quando quebra o nêutron, o próton fica no núcleo e o elétron é jogado para fora. Esse elétron jogado para fora em alta velocidade eu chamo de partícula beta. Então, lembre-se, eu vou ter partícula alfa e partícula beta. E gama eu chamo de radiação. Não posso chamar gama de partícula. Aí, Gustavo, por quê? Veja, alfa tem massa 4 unidades e carga 2 mais. Beta não tem massa, mas tem carga -1. E gama não tem massa nem tem carga,
Então é o que, pessoal? Se não tem massa nem tem carga, eu não posso chamar isso de partícula. Isso aqui é radiação eletromagnética semelhante à luz, tá? Só que com um comprimento de onda que quando bate no nosso corpo ela penetra. Então a gente tem as partículas alfa, beta e a radiação gama, e são medidas também pelo poder penetrante, que é a capacidade de andar no ar, e pelo poder ionizante, que é o de retirar elétrons, tá? Então o que é que acontece? Quem é que penetra mais? Aqui é mais leve. Então a radiação gama. Quem é que ioniza mais? Quem tem mais carga, que é a alfa. Então o maior poder ionizante é de alfa. O maior poder penetrante é de gama. Tá? E lembre-se, gama não é partícula. Por quê? Porque nem tem massa, nem tem carga. A alfa é positiva, beta negativa e gama neutra. Aí você lembra que eu falei agora há pouco da grande beleza da partícula beta. Como é que eu digo que radioatividade é um fenômeno do núcleo e aí aparece um negócio negativo? Aí tu vai dizer, e no núcleo tem partícula negativa? Lógico que não. O núcleo só tem prótons e nêutrons. Aí tu diz, sim, de onde é que veio? Lembre-se, o nêutron é como se ele fosse formado por um próton e um elétron. Tá? Então quando ele quebra, o próton fica no núcleo e o elétron é jogado para fora, chamado de partícula beta. Aí, pessoal, a gente tem aqui uma coisa bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso quadro, tá? Olha aqui. Se eu tiver um átomo qualquer, que eu chamo de A, tá? Com 210 de massa e 94 de carga. Por que esse valor? Eu botei. Aí eu joguei para fora uma partícula alfa. Olha o que acontece. Alfa é 4, 2. Ele vai formar um outro átomo, ele se transmutou. 210 perdeu 4 de massa, virou quanto? 206. 94 perdeu 2, virou quanto? 92. Então, quando eu emito uma partícula alfa, a massa diminui de 4 unidades e a carga diminui de 2. Se eu pegar um átomo X agora, tá? 208, 96, por exemplo. Peguei um qualquer um e emiti beta. O que é que aconteceu? Ele se transformou em outro átomo, se transmutou e a massa não alterou, continua 208, mas a carga agora é 97. Então o que é que eu quero que você entenda? A massa do reagente é igual à soma da massa do produto. A carga do reagente é igual à carga do produto. Tá certo? Essa aqui é a emissão alfa. Ao emitir uma partícula alfa, eu diminuo 4 na massa e 2 na carga. Ao emitir uma partícula beta, eu não altero a massa, porque beta não tem massa, e aumento 1 unidade na carga. Então, pessoal, essas são as transmutações alfa e beta. E gama? Gama nem tem massa, nem tem carga, não transforma nada, embora seja que mais penetra, por exemplo, no organismo, fazendo mais mal para a gente. Tá certo? Tem o maior poder penetrante. Então, pessoal, a gente tem aqui agora outra coisa que eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é como cada partícula vai estar aqui e cada radiação. Alfa tem 4, 2, beta, massa 0, carga menos 1, e gama 0, 0. Tá certo? Essas são as três principais. Tem outras? Tem, né? Você tem, por exemplo, o nêutron. Como é o nêutron? O nêutron tem massa 1 unidade e carga 0. E tem o próton, que é 1 de massa e 1 de carga. Então, a gente vai ter, pessoal, várias emissões durante o processo. Um minutinho só. Ai, minha boca fica seca. Aí, bebê. Vamos para a questão de número 1. Vamos pegar ela aí? Vamos sim. Veja, ele diz assim: um dos isótopos do americio, elemento químico 95, com massa 241, quando bombardeado com partícula alfa, que é o núcleo do hélio,
forma um elemento novo e dois nêutrons, como indicado pela equação. Gustavo, eu não entendi por que você botou hélio aí. É porque, pessoal, o gás hélio, que é um gás nobre, ele tem massa 4 e carga 2. Então, ele tem a mesma massa e a mesma carga. Aí a gente diz, olha, preste atenção nisso. Desperte. A gente diz que alfa é semelhante ao núcleo do hélio. Tá? Núcleo. Porque no núcleo só tem o quê? A massa dele está no núcleo, né, praticamente, e a carga. Então, eu não posso dizer que alfa é um hélio. Não tem lógica. Alfa é uma partícula radioativa. Hélio é um elemento químico. Eu estou dizendo que ela tem a mesma massa e a mesma carga. Então, eu digo que alfa tem o núcleo do hélio. Legal? Então, vê bem. Vem para cá. Ele disse a você, ele foi legal, viu, que ele botou a equação. Ele está dizendo a gente assim, olha, o americium, que é um elemento químico em homenagem aos Estados Unidos, tá? Tem 241,95. Aí tudo certo, muito legal. E aí, ó, hélio, que é o alfa, né? Como se fosse alfa, ele botou aqui o gás hélio 4 e 2. Vai dar o quê? 2 nêutrons e mais um novo elemento. Gustavo, quem é o elemento novo? Ó, eu tenho 241 mais 4. Eu tenho 245 no reagente. Então aqui eu tenho que ter 245. Só que eu já tenho 2. Então, o que eu tenho no reagente eu tenho que ter no produto. A conservação. Então, se aqui eu tenho 245, aqui eu também tenho que ter. Então, meu novo elemento vai ter que somar com 2 dá 245. Então, é 243. 243 com 2, 245. Bateu. Ele tem 97 de massa. Aqui só tem 0. Então, aqui é quanto? 97. Então, o cara é 243, 97. Então, lembre-se, o que eu tenho de número de massa no reagente, tenho que ter no produto. O que eu tenho de carga no reagente, tenho que ter no produto. Não é bonito? Eu acho. Então, baseado nisso, ele pergunta a gente, ó, o número atômico de massa do novo elemento será, respectivamente, quanto? 243 e quanto, pessoal? E o número de massa, 97, que está na resposta da letra D de dado. Letra D de dado, 97,243. Então, eu acho que você entendeu o que eu falei, né? A massa do reagente tem que ser igual à massa do produto, a carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. Gustavo, tu pode fazer outro para a gente entender melhor? Que bom que você pediu. Vou fazer aqui, vê. Suponha que eu tenha aqui, olha isso aqui, 294, jogou para fora uma alfa, e aqui ele quer saber quanto é A. Do reagente eu tenho quanto? Vou até dividir. Ó, tenho 200. Se aqui eu tenho 4, 196 com 4, 200. 94, aqui não tem 2, aí aqui eu boto quanto? 92. Tá certo? Então, qual é a resposta? Seria 196, 92. A massa, ó, 92 com 2, 94. 4 com 96, 200. 200 de um lado, 200 do outro. Tudo bem, Cleónio? Tudo bem, tranquilo? Eu saio da frente para você ver melhor. Você já viu melhor. Então, vamos à luta. Vamos agora para mais uma questãozinha. Vamos para a questão de número 2. Vê bem. Ele diz assim: a partir das informações contidas no esquema, é correto afirmar que o número de nêutrons dos núcleos de hidrogênio, deutério, do isótopo leve do hélio, respectivamente, são. Pessoal, vê muito tranquilamente, essa questão é uma questão de reconhecimento. Como assim reconhecimento? Que conversa é essa? Não, já para tu entender a base, rapaz, vê. Eu sei que a massa de um átomo é a soma do próton mais o nêutron. Então, vê, o hidrogênio pode ser hidrogênio comum, deutério e trítio. O hidrogênio comum tem 1 de massa.
O deutério, que é o isótopo dele, tem 2, deutério. Trítilo tem 3. Como é que eu acho o número de nêutrons aqui? Eu tenho a soma do próton mais o nêutron tem que dar 1, então aqui é 0. A soma do próton mais o nêutron tem que dar 2, então 1 mais 1, 2. E aqui é 3, 2 mais 1, 3. Então tem quantos nêutrons de hidrogênio? 0, o deutério 1, o trítio 2. Não é fácil? E o hélio é 4, 2. Então, se eu tenho 2 prótons e minha massa tem que ser 4, próton mais nêutron é igual ao número de massa. Próton, que é Z, mais nêutron N. Então, próton aqui e aqui embaixo o nêutron. Para dar 4, aqui tem que ser quanto? 2. Então, vê bem, pessoal. É só você lembrar. Lá do modelo atômico que tu viste com o Alexandre essa semana. Como é que a gente faz? A gente, ou tu lembra da tua vida, né? Como é que a gente faz? O que é um elemento, ele tem no seu núcleo o quê? Prótons e nêutrons. E na eletrosfera, elétrons. Qual é a massa do átomo? A massa do átomo se concentra no núcleo. A massa do átomo se concentra no núcleo. O que é que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, o que é massa? Próton mais nêutron. E o volume do átomo se concentra onde? Na eletrosfera, que é o tamanho do átomo. Lembre-se que o raio da eletrosfera do átomo, né, é de 10.000 a 100 vezes o raio do núcleo. Logo, o volume do átomo é a eletrosfera e a massa do átomo é no núcleo. Então, a massa é o quê? Próton mais nêutron. Certinho? Então, ele quer saber, pessoal, qual é o número de nêutrons dos núcleos de hidrogênio, deutério, do isótopo leve do hélio. Então, olha aí, ó. Hidrogênio, que eu coloquei aqui, ó. 1 próton, 1 elétron, nenhum nêutron, né? Aqui não tem massa 2? Tem. Então tem que ser quanto? 2 menos 1, tem que ter um nêutron. Aqui, ó, 3 menos 2 dá quanto? 1 nêutron. E aqui 4 menos 2 dá 2 nêutrons. Então é quanto? 0, 1, 1 e 2. 0, 1, 1 e 2. 0, 1, 1 e 2. A resposta é a letra C. Ah, tá vendo tu, pessoal? Tá vendo? Olha, radioatividade, pô, é retado, viu? É até bom que agora a gente vai dar uma respirada, né? O pessoal que já não aguenta mais falar de álcool, fenol, éter. E vamos ver radioatividade. Depois a gente volta para a isomeria. E aí, pessoal, só aí a gente já está bem pertinho das reações. Vê, se aqui eu tiver um elemento X, 210, e aqui ele for 100. Quanto é o número de nêutrons? Isso aqui em cima é a massa, aqui é o próton. Quanto é o número de nêutrons? É só fazer 210 menos 100. Então é quanto? 110. É bem simples, eu só quero que você lembre disso, tá? O núcleo tem a massa, então a massa é a soma de quem? Prótons e nêutrons. E a eletrosfera tem o quê? O volume, o tamanho. Tá bom, pessoal? Bora lá! Então já sabemos a questão 1 e 2, vamos para a questão 3, um link para você. Recentemente, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC. Esse ano, a IUPAC faz 100 anos. E o congresso da IUPAC será em Paris, tá? E a tabela periódica moderna faz 150 anos. Então, uma data bastante emblemática para a química. Aí ele diz, nomeou 2 novos elementos químicos, o fleróvio e o livermório. O livermório foi obtido a partir de uma reação de fusão nuclear do elemento cúrio com cálcio, de acordo com a equação abaixo. Cúrio e cálcio. Vê bem que bonito, pessoal. Lembrem-se que o elemento na natureza, quando você tem um elemento na natureza, ele é chamado de elemento natural, tá? Quando ele é obtido em laboratório, ele é um elemento que artificial. Então a gente tem aí um novo elemento. Ele diz assim, por sua vez, o livermório sofre decaimento em milissegundos, forma o fleróvio, como mostra a equação. Então, só para você ter uma pequena ideia, tá bom? Ele está falando do livermório. Livermório, pessoal, são elementos bem novos, tá? Livermório, o bório, então são vários elementos. Vê, ele é um elemento sintético de número atômico 116, tem aí no seu material para que você possa ver, tá? Depois você entra no grupo, tem tudo lá falando sobre ele, a história dele.
E ele tem esse nome porque ele foi obtido a partir de um laboratório, tá certo? E deram com esse nome, né? Laboratório de Física e Química nos Estados Unidos, em homenagem ao laboratório, foi dado esse nome. Então a gente tem novos elementos. O Curio, essa homenagem a Curie, né? A família deles, né? Você tem Marie Curie, Pierre Curie, a filha deles, o genro, ou seja, todo mundo ganhou o prêmio Nobel, né? Você tem a filha Irene, tá? Você tem o elemento bórnio, em homenagem a Bohr. Você tem o Rutherfordio. Você tem vários elementos novos. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos a tabela periódica fechou o sétimo período. O próximo elemento sintetizado terá que ser do oitavo período. Vê que legal. Então, vê, ele diz aí, temos aqui uma reação, tá? Temos aqui uma reação. A reação diz o quê? Ó, aqui, 248, quanto? 96, mais o que, pessoal? Cálcio, 4820, esse isótopo pesado. Vai dar o livermório por quanto? 292, 116 e mais alguma coisa, que ele chama de 4x. Aí ele quer saber o quê? Ele dá uma equação do decaimento e quer que você diga. Lembre-se, ó, eu coloquei aí bem legal para você, ficou bem grande. O que você tem, a soma do reagente, quanto é? A massa do reagente é 248 mais 48, tem que ser igual ao produto, 292 mais A. Mas, Gustavo, por que você multiplicou por 4? Porque ele disse que dá 4 mols dele. Então eu tenho que multiplicar por 4, obviamente. Aí a massa dele é 1. Logo, esse cara ou é um próton ou é um nêutron. Lembra que eu botei no começo da aula? Quando a massa é 1, agora fica caindo aqui. Ou ele é um próton ou é um nêutron. Aí, olha, a carga também, ó, 96 com 20 tem que ser igual a 116 mais 4Z. Por que 4? Porque são 4 elementos. Olha aqui, ó. Olha a minha seta aqui, ó. São 4 elementos. Então eu tenho que botar 4 vezes ele, né? Então Z é 0. Ou seja, ele tem carga 0 e massa 1. Quem não tem carga é nêutron. Então, olha a equação global aqui dele bonitinha. Lembrem-se, por favor, a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto, a carga do reagente tem que ser igual à carga do produto. Então, a gente tem aí a resposta da questão. Aí, o que é que você tem como resposta? Ele é um neutro, não é verdade? É um neutro. Aí, agora, a segunda parte. Quando o livermório se transforma em flavório. Então, ó, 292 tem que ser igual a quanto? 288 mais A. Ó, a massa 292 igual a 288 mais A igual a 4. Opa! Se a massa é 4, isso é o que, pessoal? Alfa. Alfa é 4, 2, né? Embaixo, 116 igual a 114 mais Z. Z é quanto? 2. Então, 4, 2 é uma partícula alfa. Então, qual é a resposta? Nêutron e partícula alfa. Não é legal, pessoal? Eu acho. Não, sem brincadeira. Eu acho legal. Esse assunto eu acho bonito. Então, qual é a resposta? Nêutron e partícula alfa, que está na letra E. Na letra E. Tá certo? Então, resposta letra E. Então, pessoal, você já entendeu, né? A quantidade de carga do reagente tem que ser igual ao do produto. A de massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Carga é embaixo, massa é em cima. Carga que ele se refere ao número de prótons, né? Então, se o átomo for neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Vamos lá. Questão de número 4. Questão de número 4. Então, vamos embora para a gente ver a questão de número 4. Tá tudo bem até aí? Todo mundo entendendo direitinho? Então, isso é mais do que importante. Podemos continuar? Podemos. Com a consciência ecoprática, deixa eu negócio aqui no meu óculos, deixa eu tirar, porque dá uma agonia. Com uma consciência ecoprática, ativistas do Greenpeace e do Partido Humanista realizaram em agosto de 2009 uma manifestação em frente ao Parlamento de Budapeste, na Hungria. O ato relembra o dia em que o clarão de 1000 sóis
abateu a cidade japonesa de Hiroshima em 1945. Um clarão trazendo consigo uma destruição nunca vista em lugar algum, matando e ferindo pessoas indiscriminadamente e causando sérios impactos ambientais provocados principalmente por VB. Pessoal, aqui é mais uma questão de informação para a gente hoje, tá? O que foi a bomba de Hiroshima? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, que dá fim à Segunda Guerra Mundial, né, é uma bomba atômica, tá? Lançada pelos Estados Unidos da América sobre o território civil japonês. As questões éticas e aí humanísticas a gente pode até discutir depois. Agora a gente vai discutir a questão química. Vê, uma bomba, ela pode ser, por exemplo, o arsenal atômico, ele pode ser de fissão ou fusão. Para responder isso aqui, a gente nem precisava disso que eu vou falar. Você pode responder direto. É uma bomba atômica, então a resposta é a letra D, material radioativo, né? Então, ninguém tem dúvida disso. Você responderia de primeira. Mas vamos lembrar aqui um processo que acontece na química, que a gente vai estudar, e eu quero que você já vá se familiarizando, que é bastante importante que isso aconteça para você. Vê, quando a gente tem uma arma nuclear, ela pode ser basicamente de fissão ou fusão. O que é fissão? Fissão é quebrar. Sofreu uma fissão, um fissionamento. Então você pega o urânio, por exemplo, que é um elemento radioativo, e ele contra o urânio é lançado nêutrons levemente acelerados. O nêutron bate no urânio, quebra o urânio, ele sofre fissão, se transmuta em outro e dá bário, criptônio e mais nêutrons. Esses nêutrons novos vão quebrando átomos vizinhos. Ou seja, é uma reação que vai se retroalimentando. É uma reação em cadeia, onde núcleos maiores, ao serem quebrados, produzem núcleos menores. Lógico, se eu estou quebrando, o maior vai virar o menor. Então, isso é uma fissão nuclear. É o princípio da bomba atômica. É o princípio, por exemplo, do que acontece em uma usina nuclear, tá? Uma usina de obtenção de energia que é muito usado em todo o nosso planeta. Aqui no Brasil a gente tem em Angra, né? A usina de Angra, que é totalmente alemã, tá certo? A tecnologia dela. Então você tem aí uma quebra do urânio, quando a quebra libera uma quantidade enorme de energia. Aí, pessoal, uma bomba atômica é um processo de fissão. O outro processo é um processo de fusão. Fusionar, juntar, unir. A fusão nuclear, você tem, ao juntar, núcleos menores formam núcleos maiores. Então, só para tu ter uma ideia, como foi que eu falei que era a fissão? A fissão vinha, batia, um núcleo maior se transformava em núcleo menor. Na fusão, olha o que é que eu vou ter. O deutério, que eu falei hoje, que é o isótopo do hidrogênio, e o trítio, por exemplo, tá? Vai dar o hélio e vai liberar o nêutron. Então, essa bomba de hidrogênio, que você já deve ter ouvido falar, ela é também chamada de bomba de nêutron. E o problema é que isso aqui, para juntar isso aqui, eu preciso em torno de 10 a 7 graus Celsius. É muita temperatura, pessoal. Para você ter uma ideia, para que se exploda uma bomba de hidrogênio, dentro dela tem bomba atômica. A bomba atômica explode, libera energia, a energia liberada funciona como energia de ativação para a bomba de hidrogênio. E aí a quantidade de energia é destruidora. É enorme, é enorme. Então a bomba de hidrogênio, que não foi nunca lançada, graças a Deus, em guerra, né? Foi testada, mas nunca lançada, ela libera muito mais energia do que a bomba atômica. E a bomba atômica já dá grandes problemas. Então, quando ele fala dessa questão aí, a resposta é a letra D. Bomba atômica de Hiroshima produziu uma quantidade enorme de energia. E aí a gente tem documentários da Discovery, vários documentários falando sobre isso, que eu acho que vale a pena você assistir, é muito interessante, tá? Lembrem-se, todo fenômeno atômico mexe no núcleo. A partir da fissão, que é uma quebra, eu obtenho bomba atômica e obtenho energia numa usina, por exemplo.
A partir da fusão, que é a junção, eu obtenho bomba de hidrogênio e não consigo obter energia. Não existe usina de obtenção de energia por fusão. Não existe, tá? Não existe. Então a gente tem que saber esse detalhezinho que é bem importante para o nosso estudo. Legalzinho, pessoal? Então vamos lá para a questão de número 5. Ele diz: para se determinar a estabilidade nuclear de um átomo, uma observação adicional é que núcleos atômicos com ou prótons ou nêutrons geralmente são mais estáveis do que núcleos que não contêm esses números de seus nucleões. Esses números de prótons e nêutrons são chamados de números mágicos. Dessa forma, identifique qual dos seguintes núcleos são especialmente estáveis. Pessoal, vem, os números mágicos, tá? Eu queria que você pegasse no seu material e copiasse. Tem na fichinha aqui da gente, ó. Abrindo aqui, você vai ter números mágicos da ficha, tá? Então, o que são números mágicos? Você lembra que eu falei há pouco de radioatividade e falei que o elemento é radioativo? Eu estou procurando aqui na ficha 11. Eu estou, veja, a gente tem os números mágicos radioativos, que são números que dão estabilidade ao núcleo. Então eu queria que vocês entendessem que, por exemplo, o número mágico de prótons, se quiser, acho que é até bom você fazer um resumozinho sobre isso. O número mágico de prótons e de nêutrons pode deixar um núcleo extremamente estável, tá certo? Mas se não tiver esse número, não quer dizer que ele é instável. Ele apenas tende a ser mais estável. Então, veja bem, isótopos radioativos com números mágicos não são os que aparecem em elementos como, por exemplo, plutônio, como urânio, como o rádio. Esses elementos não. E lembrem-se, se o elemento tiver, pessoal, isso é fundamental, se o elemento tiver mais que 83 prótons ou 83, ele sempre será radioativo. Coloque isso aí. Se o elemento tiver 83 prótons ou mais do que isso, ele sempre será radioativo. Então, ó, tem aqui, ó, copie para mim os números mágicos. Copie para mim os números mágicos, vá. Os números mágicos eu vou colocar aqui para você, ó. Tava lá na nossa fichinha. Os números mágicos, pessoal, são esses rapazes aqui. Então, ó, quando você tem 2, 8, 20, 28, 50 e 82, 2, 8, 20, 28, 50 e 82, eles geralmente são estáveis. Tá na ficha aqui, ó. Você pega no grupo, questão número 5. Então, o que são números mágicos? Quando o cara tem 2 prótons, 8 prótons, ou 20, 28, 50, 82, ele geralmente é estável. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Gustavo, eu vou ter que decorar isso? Não. O que é que eu quero que você decore? Eu quero que você lembre, não esqueça, entenda. Quando é que o cara é radioativo? Quando o núcleo tem muito próton, quando o núcleo tem muito nêutron ou quando o núcleo tem 83 ou mais prótons. Então veja, 82 é um número mágico. A partir de 83 sempre é radioativo. Porque ele ficou tão pesado, a partir de 83 prótons, ele ficou tão pesado, que não dá mais para estabilizar. Então, qualquer átomo, não tem exceção, que tiver 83 ou mais prótons, ele será radioativo. Então, quem são os elementos estáveis? Aqui, ó, hélio. Mas você não tem que decorar. Não, na prova ele dá a tabela, né? Então, você tem o número atômico. No Enem não dá tabela, dá o número atômico. Hélio, número atômico 2. Cálcio, 20. Chumbo, 82. Tá? Pô, como é que tu sabe? Eu sou professor, tenho um cara de tempo. Então, assim, eu terminei aprendendo. Mas você não tem a obrigação de decorar. O que é que eu quero que você entenda bem, que ele vai lhe dar os números atômicos. Se o elemento tiver mais que 82 prótons, lascou. Ele sempre será um elemento radioativo. Gustavo, então só é radioativo se tiver mais que 82? Não. Qualquer elemento pode ser radioativo.
Se tiver baixo que 82, sempre será radioativo. Notou a diferença do comentário? Então, pessoal, resposta da questão, letra B. Eu acho que deu para a gente fazer um panorama legal da nossa introdução à radioatividade, tá? Que é uma coisa bem interessante a gente saber exatamente o que é radioatividade. Então, lembre-se, radioatividade é uma instabilidade do núcleo, o núcleo se transmuta, quebra, liberando radiação e partícula, certo? Muito legal. Então, desculpa. Aí lembre-se, quando o núcleo quebra, libera quem? Radiação alfa, beta, gama, tem outras. Tem pósitron, neutrino, mas por enquanto, alfa positiva, beta negativa e gama neutra. De onde é que vem beta negativa? Da quebra do nêutron. Tá certo? Quando o elemento emite alfa, o que é que acontece? Diminui 4 na massa, 2 na carga. Quando emite beta, o elemento que ele produz tem a mesma massa, mas a carga aumenta de 1. E quando ele emite gama, o elemento não se transforma em nada. Qual delas penetra mais? Qual delas tem o maior poder penetrante no ar? Gama, depois beta, por último alfa. Da mais leve para mais pesada. E qual delas ioniza mais? Quem é que ioniza mais? Alfa, depois beta, depois gama. Tá certo, pessoal? Então, beijo para vocês. Espero que vocês tenham curtido radioatividade. Já estamos começando a nossa aula 11. Tá? Beijão e até semana que vem. Se Deus quiser e Ele vai querer. Tá? Tchau, pessoal. Estou no pátio esperando todos vocês. Um beijão, viu? Tchau.